Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Olha só que absurdo! Novo teste nuclear no Oceano Pacífico. O mundo protesta, faz muito bem de protestar, é isso mesmo. O uso da energia nuclear sempre causou muita discussão. Agora, uma coisa é indiscutível. A capacidade que o núcleo atômico tem de gerar energia é realmente incrível. E para saber como isso é possível, só mesmo prestando muita atenção nesta teleaula de hoje, que vai ser muito mais do que interessante. Você vai conhecer um pouco mais sobre a estrutura do núcleo do átomo e sobre radioatividade. Vai descobrir que a energia nuclear tem várias aplicações e ainda vai conhecer os quarks, partículas que hoje são consideradas os menores componentes de toda a matéria do universo. Se segura aí que hoje nós vamos fundo nessa história de átomo. Maristela, olha só que incrível! Os gregos pensavam que o átomo era o menor componente da matéria e que ele era indivisível. Mais tarde, fazendo experiências, os cientistas descobriram que o átomo é formado pelo núcleo e pelos elétrons. E agora, no começo do século, é que os cientistas verificaram que esse núcleo é formado por partes ainda menores. Você está entrando num dos capítulos mais interessantes da física, que é a física nuclear, que estuda o núcleo do átomo. Em que parte você está? Eu estou aqui no pedaço que fala da descoberta do nêutron. Essa descoberta foi super importante no campo da física nuclear. Foi em 1932. E nessa época os cientistas já sabiam que no núcleo do átomo existiam cargas positivas, chamadas de prótons. E sabiam também que existiam elementos que emitiam radiação. Existem vários tipos de radiação. No final do século passado, a radiação mais conhecida era formada por partículas alfa. Essas partículas ajudaram a estudar a estrutura do átomo e ajudaram também o pesquisador inglês James Chadwick a comprovar a existência dos nêutrons. No seu laboratório, ele bombardeou com partículas alfa um material chamado berílio e percebeu que este material emitia uma radiação que era capaz de atravessar camadas muito grossas da matéria. E essa radiação era composta por partículas sem carga elétrica, por isso mesmo neutras. Daí vem o nome nêutrons. Graças às experiências de Chadwick, o mundo descobriu que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Mas aí vem uma dúvida. Olha só, os prótons têm carga elétrica positiva. E eu sei que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. E, portanto, um próton repele o outro. Além disso, como os nêutrons não têm carga, eles não interagem eletricamente nem com os prótons, nem entre si. E aí é que está a minha dúvida. Como é que estas partículas permanecem unidas formando o núcleo do átomo? Sabemos que não é a força elétrica que mantém o núcleo unido, porque essa força, na verdade, tende a afastar um próton do outro. E, além disso, não existe entre os nêutrons. Conhecemos também uma outra força, a força gravitacional, que na verdade é muito mais fraca que a força elétrica. Deve existir então uma outra força que apareça entre os nêutrons e os prótons. Força nuclear. Para explicar a existência do núcleo, os cientistas imaginaram que existe um outro tipo de força que age somente entre os prótons e nêutrons, a força nuclear. Isto permitiu explicar por que os prótons e nêutrons permanecem unidos. Pois é, mas nem sempre o núcleo permanece unido. O núcleo de alguns elementos químicos se desintegra e emite partículas. Este processo é chamado de desintegração radioativa, ou também radioatividade. Muito bem. E você saberia me dizer mais sobre isso? Sei sim. No núcleo ocorrem reações nucleares. Nessas reações podem ser produzidos elétrons que compõem um tipo de radiação chamada beta-. Esses elétrons são iguais aos que existem ao redor do núcleo, mas não são os mesmos. E existe outro tipo de partícula também produzida nas reações nucleares. São chamadas de pósitrons. Os pósitrons são muito parecidos com os elétrons, mas têm carga positiva. Essas partículas compõem a radiação beta+. Dá uma olhada nessa tabela que tem aqui, ó. Olha aí, a radiação beta pode ser positiva. Nesse caso, ela é formada por pósitrons. E pode ser negativa. Nesse caso, ela é formada por elétrons.
A radiação alfa, muito usada nas experiências, é composta por partículas alfa, que são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Quando o átomo de um elemento químico se desintegra emitindo radiação, na verdade ele está perdendo partes do seu núcleo. Nós já sabemos que o elemento químico é caracterizado de acordo com seu número atômico, ou seja, de acordo com o número de prótons que existem no seu núcleo. Vamos entender tudo isso melhor estudando o que acontece quando o urânio se desintegra. O urânio é representado pela letra U. No seu núcleo existem 92 prótons, isto é, seu número atômico é 92. Quando o urânio se desintegra, ele emite uma partícula alfa formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Ao emitir uma alfa, este núcleo passa a ter 90 prótons, isto é, seu número atômico passa a ser 90. Bom, você deve estar se perguntando, e daí que o número atômico mudou? Daí que o número atômico é como se fosse a carteira de identidade do elemento. Se o número atômico muda, o elemento deixa de ser ele mesmo e passa a ser outro. Quando o urânio se desintegra, ele perde 2 prótons e seu número atômico passa de 92 para 90. E o urânio deixa de ser urânio e vira outro elemento, chamado tório, que tem número atômico 90. Incrível, né? Um elemento se transforma em outro. Incrível mesmo, hein, Maristela? O elemento se transforma em outro. Mas me diz uma coisa, o que acontece com a partícula? Partícula? É, a partícula alfa emitida. Ah, claro. As partículas alfa são emitidas com muita energia cinética, isto é, energia de movimento. Elas viajam pelo espaço até encontrar um meio material ao qual transferem grande parte de sua energia até pararem. Quando elas param, elas capturam um elétron do meio, dando origem a um átomo de hélio que fica preso no material. O problema é que antes de parar, a partícula alfa provoca uma ionização no meio. Isto é, ela sai arrancando elétrons dos átomos que se transformam em íons, ou seja, há átomos cujo número de cargas positivas é diferente do número de cargas negativas. Este é o perigo da radiação. Aí sabe, Maristela, eu só fico imaginando se esse meio material for o corpo humano. Aí eu não gosto nem de pensar. Quando as partículas alfa atingem o corpo humano, Rosinha, elas podem arrancar elétrons dos átomos que formam moléculas e assim danificam as células do organismo. Este é o lado feio da história do átomo. Mas a radiação também tem um outro lado, né? É isso mesmo, Rosinha. Agora, o uso controlado da radiação é muito útil na medicina, para fazer exames clínicos que ajudam a diagnosticar e a prevenir doenças. Ela é usada também no tratamento de doenças através da radioterapia. Nós estamos ao lado de um reator nuclear. E este aqui é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares de São Paulo. Nós vamos conversar agora com o professor Roberto. Professor, o que acontece nesses reatores nucleares? Este reator, a exemplo de outros reatores distribuídos no mundo, ele funciona baseado na fissão nuclear. Para que ocorra a fissão nuclear, é necessário que tenhamos uma fonte de nêutrons e um combustível, no caso, o urânio. Esses nêutrons emitidos pela fonte, eles vão, então, entrar no núcleo do urânio e vão provocar a chamada fissão nuclear. Esta fissão nuclear emite, então, uma energia muito grande. E qual a diferença entre o reator nuclear e a bomba atômica? O princípio, novamente, é o mesmo, ou seja, a fissão nuclear. Ocorre que num reator você pode controlar a fissão. Controlando a fissão, a quantidade de fissões, você pode controlar a potência do reator. Enquanto que numa bomba atômica você tem uma grande quantidade de fissão sem controle, ou seja, uma liberação de energia num tempo muito curto. Quer dizer, então, que essas explosões atômicas no oceano são resultado da ruptura dos núcleos de alguns elementos, sem que haja controle sobre a energia liberada. Interessante, e mais interessante ainda, é o que diz aqui neste livro. A energia do Sol também tem origem em reações nucleares. No Sol ocorre um processo inverso à fissão, chamado fusão nuclear. Isto é, os prótons presentes no Sol se juntam, ou seja, se fundem, e formam núcleos de um outro elemento químico chamado hélio. O resultado dessa fusão é a liberação de uma grande quantidade de energia, que se propaga pelo espaço, atingindo também a Terra. Nós existimos graças a essa energia. César Lattes. Eu não sabia que tinha um cientista brasileiro na história da física nuclear. Pouca gente sabe, Rosinha, mas em 1947, César Lattes foi um dos responsáveis pela descoberta de uma outra partícula, o píon. Mas é bom não confundir, o píon não faz parte do átomo. Ele é uma partícula que surge das colisões entre outras partículas e tem um tempo de vida curtíssimo. E como é que os píons foram descobertos? Foi assim, ó. Bom, como você sabe, a Terra é
constantemente bombardeada pela energia solar. Bem, além dela, a Terra é atingida por raios cósmicos, que vêm do espaço interestelar. Bom, esses raios, são formados principalmente por prótons. Nossa, raios cósmicos, espaço interestelar, parece filme de ficção científica. Parece ficção, mas não é. É realidade mesmo. Olha só, esses prótons chegam à Terra com muita energia e ao colidir com átomos dos gases que compõem a atmosfera, ocorrem reações nucleares que dão origem a várias outras partículas. Bom, uma dessas partículas é o píon, que foi descoberto pela equipe do César Lattes, fazendo experiências no alto das montanhas. Eu já sei que os píons se desintegram em frações de segundo, mas o que acontece depois? É verdade, Rosinha. Os píons se desintegram, dando origem a outras partículas. E uma dessas partículas é o muon, que chega na superfície da Terra. Existe uma porção de muons passando por aqui neste momento. Este equipamento é chamado de telescópio de muons e foi construído para detectar essas partículas. Ele detecta os muons que passam pelo seu interior. Assim nós podemos saber que um muon passou por aqui e saber de onde ele veio. Elétrons, pósitrons, nêutrons, prótons e píons. Todas partículas subatômicas, ou seja, menores do que o átomo. Os gregos acreditavam que o átomo era indivisível e que não existia nada menor do que ele. Depois os cientistas descobriram que o átomo tem componentes menores do que ele e que esses componentes podem ser separados. Atualmente, eles descobriram que parece ser a menor porção da matéria, as partículas elementares. Vamos conversar agora com o professor Escobar, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Professor, o que são essas partículas? As partículas elementares são os menores constituintes da matéria que nós conhecemos hoje. O elétron, por exemplo, é uma partícula elementar, mas existem outras. Certo, o elétron é uma partícula elementar, mas os nêutrons, prótons e píons? Nêutrons, prótons e píons não são hoje tidas como partículas elementares, mas sim constituídas por partículas mais elementares, que são os quarks. Quark up, quark down, por exemplo. Eu fico imaginando como que os cientistas fizeram para descobrir essas partículas elementares. Eles precisaram de muitos equipamentos para realizar medidas muito precisas e de aceleradores de partículas. Aceleradores de partículas? Os aceleradores de partículas, Rosinha, são equipamentos muito sofisticados, construídos com o objetivo de acelerar partículas como os prótons e os elétrons. Quando essas partículas estão em altíssima velocidade e, portanto, têm muita energia, elas colidem com um alvo ou com outras partículas. Dessas colisões surgem outras partículas. Estudando os resultados dessas colisões, os cientistas descobriram novas partículas, como os quarks. Opa, eu tô lendo aqui que o próton é formado por 2 quarks up e um quark down. Já o nêutron tem 2 quarks down e um quark up. Eu só me surpreendo com o átomo. Puxa vida, mas quanta coisa, eu tô até meio confuso. Mas peraí, vamos colocar as ideias no lugar. Os cientistas já sabiam que o núcleo do átomo era formado por prótons e nêutrons. Depois, eles descobriram que os prótons e os nêutrons eram formados por outras partículas ainda menores, chamadas quarks. E existem 2 tipos de quark que compõem a matéria: o quark up e o quark down. O próton é formado por 2 quarks up e um quark down. O nêutron é formado por 2 quarks down e um quark up. Agora ficou claro. E para ficar mais claro, não esqueça, depois da teleaula, livro. Só que antes vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. E que esses prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores chamadas de partículas elementares, como os quarks. Essas partículas são as menores porções de matéria que se conhece. Você aprendeu sobre radiação e viu que ela pode provocar muitos danos ao organismo, mas que também, quando controlada, pode ser usada em nosso benefício. Finalmente, você conheceu 2 processos que ocorrem com os núcleos dos átomos: a fissão e a fusão nuclear. E viu que a energia nuclear pode ser usada de várias formas.
É isso aí, não existem limites para a ciência. Com o avanço da tecnologia e a criatividade da mente humana, muitas descobertas ainda estão por vir. Na próxima teleaula a gente continua, onde nós vamos estudar sobre as ondas eletromagnéticas. Até lá!